Mas como que surgiram as lagers, né? Então, o conhecimento, como eu falei, sobre cerveja evoluiu muito pouco. Até o século XVI, ali, 1500 e tantos, ainda se sabia muito pouco, tá? Não se conhecia levedura nessa época ainda. E eu diria que nessa época, ali, 1500 e tal, o berço da cerveja, como a gente conhece hoje, era a região da Baviera, onde viviam os bávaros, onde hoje seria o sul da Alemanha, Munique. Resumindo, assim, se fosse botar um ponto de origem, seria Munique. Claro, na Bélgica tinha uma outra linha de produção de cervejas, na Inglaterra outra linha, mas as cervejas trazendo, né, esse gancho para as lagers era em Munique, onde era a Baviera. Fatos históricos que foram muito importantes lá, e aí eles vão dar esse gancho para a gente descobrir de onde vem essa cerveja lager. A cerveja, né, ela era fermentada, envelhecida, né? Durante muito tempo a temperatura era grande problema. A fermentação só vai aparecer em 1873, tá? Então, perto ali de quando se descobrem as leveduras. Então nós estamos aqui lá em 1500 ainda, Brasil sendo descoberto, sabe? Essa época que a gente está falando. Então estava muito longe ainda as coisas, muito pouca coisa já descoberta. Mas uma coisa que eles descobriram, né, os bávaros, então, dessa região ali do sul da Alemanha, eles, por problemas de cerveja, de querer manter qualidade de cerveja e tal, eles começaram a estocar cerveja nos Alpes, em cavernas lá nos Alpes e tal. E o que eles acabaram descobrindo, como muitas histórias assim, meio que por acaso, que essas cervejas que eram maturadas lá e muitas que eram fermentadas nos Alpes tinham uma estabilidade muito maior. Elas duravam muito mais tempo, mantinham mais tempo o sabor, o aroma dela e tudo mais. Foi aí que deu, vamos dizer que assim, deu o primeiro estalo para os cervejeiros ou para a comunidade num todo, para a sociedade daquela época num todo, que o frio tinha algo de importante. Aí acontece mais dois fatos que são fundamentais. O primeiro deles, que é o mais famoso, mas não o mais importante para as lagers, que é a Lei de Pureza Alemã. Né? Lei de Pureza Alemã de 1516 é a primeira lei, quer dizer, na verdade naquela época estavam rolando várias regulamentações nas regiões ali da Alemanha, ou da Baviera, vamos dizer assim, com foco em qualidade de produto, qualidade de cerveja. Essa, claro, ficou sendo a mais famosa, que todos nós conhecemos. E essa lei dizia basicamente, né, dentre várias normativas, que cerveja só poderia ser feita com água, malte de cevada e lúpulo. Nada mais. Olha só, água, malte de cevada e lúpulo. Depois ela evoluiu para entrar com a levedura, mas até então, naquela época, não se conhecia a levedura. Então, era só água, malte e lúpulo. Malte de cevada. Tem duas vertentes. Uma história fala... Bom, o foco era qualidade de produtos, então parar de colocar um monte de coisa na cerveja e ter mais qualidade e controle. Uma segunda vertente de história fala que um dos motivos de trabalhar com isso era para que eles conseguissem, principalmente o rei lá, a realeza e no interior dos castelos, manter ou garantir o suprimento de trigo. Então o trigo era usado para fazer pão e cerveja de trigo, só que com a lei ele passa a ser utilizado para fazer pão, sim, e cerveja de trigo apenas dentro dos castelos, dentro para a realeza, que o rei gostava, dizem, né, que o rei gostava de cerveja de trigo, ele continuava tomando e tal, mas o resto da sociedade só tomava cerveja com cevada. Só em 1870, eu acho, que é liberada e a cervejaria Schneider vai conseguir a patente para começar a produzir comercialmente cerveja de trigo. Então, 300 anos aí praticamente que não se produzia cerveja de trigo. A cerveja de trigo também é de Munique, é uma cerveja ale, não é lager. Tem uma história paralela, dá pra gente fazer uma outra aula só sobre isso e só sobre essa história. Mas a lei de pureza deu esse primeiro passo. E a outra lei que eu digo que foi mais importante que a lei de pureza para as lagers foi uma lei de 1553 do Duque Albrecht, acho que era isso, que proíbe a fabricação de cervejas nos meses quentes. Então, essa sim, com certeza, era preocupada com qualidade de produção de cerveja. Então, a fabricação era permitida entre o dia de São Miguel, lá,
que era em setembro, e São Jorge, que era em abril. Então, de abril até setembro, né, a fabricação era permitida entre setembro e abril. Esse período, de abril a setembro, não se produzia cerveja, porque eram os meses quentes. O que aconteceu nesse período? O que aconteceu durante todo esse tempo? E isso, tá? Só para vocês terem uma noção, essa lei que proibia a produção de cerveja nessa primavera e verão lá de Munique, ela só vai ser liberada em 1850. Então nós estamos falando de 300 anos, tá? Então durante 300 anos, a cerveja só foi produzida nos meses frios da Alemanha. O que aconteceu durante esses 300 anos? As leveduras que se adaptaram nessa região foram as leveduras que fermentavam em temperatura fria. Leveduras Lager. Fala, cervejeiro! Beleza? Se você gostou desse vídeo, fica sabendo que ele é só um pedacinho de uma das lives que eu apresentei na terça-feira aqui no canal do YouTube. Então, se você quer ter mais conteúdos como esse, quer participar das nossas lives toda terça-feira, 19h30, aulas ao vivo completas para você curtir e aprender mais sobre cerveja e melhorar cada vez mais a sua produção. Já curte esse vídeo se você gostou e, claro, se inscreve no nosso canal toda terça-feira, 19h30. A gente tem encontro marcado. Te espero. Valeu!